Em meados de 1926, após o desenvolvimento da aeronave de reconhecimento R-1, Nikolai Nikolaevich Polikarpov iniciou o projeto de um caça biplano monoposto, que foi nomeado I-3. Apesar dos atrasos na sua fase inicial de projeto, causados por investigações sobre o acidente fatal do protótipo 21N1 anterior, o I-3 acabou por obter o aval oficial do Comissariado do Povo da Força Aérea em junho de 1927. Equipado com um motor BMW 6 de 680 cavalos de potência, refrigerado a líquido, esta aeronave incorporava uma fuselagem de madeira semi-monocoque de seção oval e realizou seu voo inaugural em 21 de fevereiro de 1928. O I-3 emergiu como um triunfo notável para a indústria aeronáutica soviética, com a sua produção a atingir aproximadamente 390 unidades até o final de 1930. Serviu como um pilar da Força Aérea Soviética ao longo de meados da década de 1930, constituindo uma parte substancial da frota de caças até a sua eventual substituição por modelos mais sofisticados. Apesar das suas conquistas profissionais e da sua crescente fama como o rei dos caças, a carreira de Polikarpov sofreu uma reviravolta terrível no final de 1929. Naquele setembro, ele foi preso e acusado injustamente de ser um sabotador industrial e um inimigo do povo. Tal acusação era punível com a morte. Felizmente para ele, esta sentença foi reduzida a uma década de encarceramento num campo de trabalho. Ele, juntamente com vários outros engenheiros, foi reunido na prisão de Butyrka, em Moscovo, para prosseguir com o seu trabalho sob estreita vigilância da OGPU. Este gabinete de design interno da prisão, conhecido como KBVT e servindo como precursor do KGB, foi fundado na convicção do regime de que a repressão oferecia um incentivo altamente eficaz para o avanço da indústria da aviação. Neste mesmo ambiente, Polikarpov assumiu a liderança da equipa de design. Esta equipa foi responsável pelo desenvolvimento do I-5. Antes da prisão de Polikarpov, o plano de aeronaves experimentais de 1928 já havia identificado um sucessor de motor radial para o I-3. A sua construção pretendia combinar elementos de madeira e metal. Ao contrário de outras aeronaves de Polikarpov, o I-6, inteiramente de madeira. Embora a velocidade fosse uma preocupação primordial, os projetistas também precisavam considerar dois fatores adicionais. O objetivo inicial era otimizar a manobrabilidade e o subsequente envolvia garantir a adequação do caça às técnicas de produção em massa. As diretrizes iniciais especificavam que o I-6 deveria ser concluído até 1º de agosto e o I-5 até 1º de setembro de 1929. No entanto, nenhuma dessas datas-alvo foi alcançada. Esta dupla falha poderia ter servido de pretexto para a OGPU prender Polikarpov, alegando sabotagem industrial, em vez de atribuí-lo à ineficiência. A fase de projeto para o que viria a ser o I-5 foi iniciada por Pavel Sukhoi, sob a supervisão de Andrei Tupolev, na Agus, onde o modelo inicial seria designado ANT-12. O estabelecimento de equipes internas de projeto de prisão pela OGPU significava que um indivíduo com autoridade ainda maior que Tupolev estava agora influenciando a seleção do projetista-chefe. A razão exata pela qual o Departamento de Projeto de Prisão Interno, em vez da Agus, foi finalmente encarregado de completar o I-5, não é definitivamente conhecida, mas a explicação mais provável envolve influência e apreensão. Uma teoria alternativa sugere que Tupolev simplesmente preferia concentrar-se no desenvolvimento de bombardeiros pesados e, portanto, não pressionou a Agus para reter o projeto I-5 dentro da instalação prisional KBVT. Dmitry Grigorevich foi inicialmente escolhido como o projetista principal. No entanto, Polikarpov logo convenceu a OGPU de que seu conceito de avião de caça era superior ao de Grigorevich. Consequentemente, ele foi nomeado para liderar o grupo de projeto. O modelo em escala real recebeu aprovação em 28 de março de 1930, e apenas um mês depois, o primeiro protótipo estava pronto. A aeronave, oficialmente nomeada VT-11, foi concluída e transportada para o Aeródromo Central de Moscou para testes de voo. O VT-11 era um Sesc plano de um único compartimento, impulsionado por um motor Bristol Jupiter 7 superalimentado, importado de 450 cavalos de potência.
apresentando uma carenagem em forma de capacete e uma hélice de 9,5 pés. O exterior da aeronave era acabado em dope prateado, acentuado por uma elegante linha vermelha e ainda adornado com um logotipo VT vermelho, embutido dentro da estrela vermelha no leme. Seu voo inaugural ocorreu em 29 de abril de 1930. O segundo protótipo, conhecido como VT-12, foi construído com um Bristol Jupiter 6 não superalimentado, amortecedores de borracha maiores nos suportes do trem de pouso principal e uma cauda vertical mais curta, com uma borda superior mais arredondada. Esta aeronave em particular foi pintada de verde, com a dedicatória Klim Voroshilov, proeminentemente estampada em grandes letras brancas ao longo das laterais de sua fuselagem. Isso provou ser uma decisão astuta, pois Kliman Voroshilov era um leal ferrenho, um membro original do Politburo e não uma pessoa particularmente agradável. Ambos os protótipos iniciais apresentavam grandes spinners, e a cabeça do cilindro de cada motor era inteiramente coberta por uma carenagem estilo capacete. O terceiro protótipo, VT-13, que voou pela primeira vez em 1º de julho de 1930, não tinha um spinner, e em vez disso, utilizava uma carenagem tipo Nacker, cobrindo completamente as cabeças dos cilindros de um motor M15 de 600 cavalos de potência fabricado domesticamente. Radiadores com persianas ofereciam refrigeração superior, e a fuselagem traseira, a partir da parte de trás do cockpit, foi elevada para otimizar o desempenho aerodinâmico e proporcionar maior segurança ao piloto. Mais uma vez, este novo avião apresentava um acabamento prateado complementado por um leme vermelho. Exibia também um proeminente flâmula vermelha inscrita com a mensagem "Um presente para o 16º Congresso do Partido". De 13 de julho a 13 de agosto de 1931, o segundo protótipo concluiu com sucesso os seus testes oficiais de aceitação estatal. Posteriormente, em 13 de setembro de 1931, foram emitidas ordens formais de produção para ele. Os preparativos para a produção já estavam bem avançados na Zavod 21 em Gorky e na Zavod 1 em Kodinka. No entanto, alcançar um padrão aceitável exigiu uma quantidade significativa de tempo. Em 1º de outubro de 1931, 54 aeronaves haviam atendido às especificações de qualidade exigidas. A experiência operacional com os modelos Savoia 20 revelou inúmeros problemas, o que consequentemente levou a um desempenho diminuído para os seus equivalentes I-5. A incapacidade de manter consistentemente um peso de estrutura suficientemente baixo foi a razão subjacente. O modelo de produção I-5 apresentava um design de biplano de um único lugar e uma única baia, caracterizado por asas escalonadas numa configuração sesquiplano. A sua fuselagem incorporava uma estrutura tubular de aço soldada a gás, reforçada com fios de contraventamento internos. As seções dianteiras da fuselagem eram feitas de duralumínio de milímetros, enquanto a fuselagem traseira era coberta com tecido. Uma antipara resistente ao fogo foi posicionada atrás do motor, protegendo o reservatório de combustível de 165 litros. Cada asa foi construída em torno de 2 longarinas de madeira. As asas superiores compreendiam 3 seções distintas, enquanto as asas inferiores eram painéis de peça única, fixados diretamente à fuselagem. As superfícies da cauda verticais apresentavam uma estrutura de duralumínio, envolvida em tecido dopado. O estabilizador horizontal foi deliberadamente deslocado 3,5 mm para a esquerda lado de bombordo. Este ajuste serviu para contrariar o torque do motor. O sistema de absorção de choque do trem de aterragem principal utilizava 16 peças individuais de borracha de 20 mm de espessura. Os modelos iniciais de aeronaves eram impulsionados por motores Bristol Jupiter 6 importados. Em contraste, as versões subsequentes foram equipadas com o M22, produzido domesticamente e licenciado. Quase todas as aeronaves de produção incorporavam uma carenagem tipo anel Townend e uma hélice principal ajustável de 2 pás. Como acredito que isto não foi discutido anteriormente, o anel Townend ofereceu uma solução elegante para o desafio de exigir que os cilindros do motor estivessem expostos para a refrigeração, mantendo simultaneamente um certo grau de eficiência aerodinâmica. Este problema foi resolvido cercando as cabeças dos cilindros com uma banda fina e aerodinamicamente contornada. Em vez de permitir que o ar impactasse diretamente o motor e criasse turbulência, a forma contornada do anel
direcionava eficazmente o fluxo de ar de forma aerodinâmica através dos cilindros. Estes podem ser observados em inúmeras aeronaves daquela época, principalmente porque o seu design e construção eram menos complexos do que os das carenagens de nacela completas. A Zavod 185, em Kharkov, estava inicialmente programada para fabricar aeronaves equipadas com motores M15. No entanto, nenhuma dessas unidades foi finalmente produzida, pois a VVS optou por não empregar a usina de força M15 não confiável. Enquanto o I-3 utilizava um tanque de combustível de partida compacto de 2,5 litros, localizado na sua asa superior, as tripulações do I-5 frequentemente empregavam cilindros de ar comprimido para ligar o motor M22. Apesar das intenções de uma configuração de 4 armas, isso provou ser excessivamente pesado, resultando na sua instalação em apenas um punhado de aeronaves. Os suportes de bombas situados sob as asas eram capazes de transportar um par de bombas de 10 kg. Ao longo da década de 1930, o I-5 serviu como campo de provas para novos armamentos soviéticos, como os foguetes não guiados Flatter, ou de flauta, e mais tarde, os projéteis de foguete RS-82. Lançados de suportes triplos sob as asas, esses foguetes de 82 mm demonstraram uma precisão tão notável que rapidamente se tornaram um componente fundamental do poder aéreo soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Entre agosto e outubro de 1930, a Zavod 39 fabricou aproximadamente 10 aeronaves I-5 de pré-produção, trabalhando simultaneamente para refinar ainda mais o design. A carenagem do cárter incorporava aberturas de refrigeração, enquanto um patim de cauda mais robusto e um trem de pouso reforçado foram instalados. Para um melhor aerodinamismo, um encosto de cabeça carenado foi incorporado, e a hélice de madeira de passo fixo inicial foi substituída por uma hélice de duralumínio com passo ajustável em solo. Esses aprimoramentos foram integrados na variante padrão de 1933, ocasionalmente referida como I-5 bis. Este impacto cumulativo aumentou a velocidade máxima ao nível do mar em 11 milhas por hora, em comparação com o segundo protótipo, embora este benefício diminuísse em altitudes mais elevadas. A massa total da aeronave também aumentou, afetando adversamente sua taxa de subida e teto operacional. Durante os testes de aceitação oficiais, uma falha significativa observada foi a propensão da aeronave a realizar uma rotação descontrolada de 180 graus ao pousar com ventos suaves, potencialmente levando a um empinamento ou inversão completa. Reconhecendo isso como subótimo, o engenheiro I.F. Petrov propôs reduzir o comprimento do trem de pouso em 15 centímetros e realocá-lo 12 centímetros mais para a frente. Esta modificação provou ser eficaz e foi subsequentemente incorporada em todas as aeronaves de produção. Teoricamente, o I-5 frequentemente parece oferecer apenas um ligeiro aprimoramento em relação ao I-3, especialmente no que diz respeito à sua velocidade máxima. Isso, em grande parte, decorreu dos problemas de peso que assolaram a fabricação do I-5. O aumento da massa, essencialmente, anulou os benefícios proporcionados pelo motor M22 de 480 cavalos de potência, resultando na deterioração de sua taxa de subida e teto operacional para quase os mesmos níveis de seu predecessor. Além disso, a adoção da fuselagem de tubo de aço mais robusta e segura introduziu um peso estrutural que o I-3, inteiramente de madeira, não possuía, mesmo sendo mais propenso a falhas de produção. Os envios começaram no final de 1931, e no final de 1933, o I-5 constituía 40% da frota de caças da VVS. Era percebido como mais leve e ágil do que seus equivalentes internacionais, como o Bristol Bulldog ou o Curtiss P-6E, apesar de possuir uma velocidade máxima mais lenta. Um total de 803 unidades foram construídas, juntamente com 22 I-5 UTIs de 2 lugares. É razoável concluir que o I-5 não gozava de favoritismo entre os aviadores. O piloto de testes Mark Galley o caracterizou como difícil de manobrar e uma aeronave imprevisível. Para piorar, o lubrificante de óleo de rícino do motor M22 emitia um odor totalmente repulsivo, que era bastante desagradável. Aviadores iranianos que adquiriram um pequeno número de R-5S o consideraram altamente questionável.
Sua deficiência em velocidade também foi aparente desde o início. Em 1934, quando o ministro da aviação francês fez uma visita, os I-5S que o acompanhavam mostraram-se incapazes de igualar o ritmo de seu monoplano Caudron C-635. No entanto, representava a melhor opção disponível para os soviéticos, e os pilotos foram compelidos a se virar com ele. Em 1937, manobras japonesas assertivas na Mongólia levaram ao envio de um esquadrão para Tamar Balak, para vigilância fronteiriça. Embora o destacamento soviético visasse projetar poder, ele encontrou um potente contingente japonês composto por biplanos Kawasaki Ki-10 e monoplanos Parasol Nakajima tipo 91. Nenhuma evidência direta de combate foi encontrada. Isso provou ser bastante vantajoso para a VVS, dada a manobrabilidade superior do Ki-10 em comparação com o I-5 e a maior velocidade do monoplano. Além disso, uma aplicação significativa do I-5 antes da guerra foi a sua utilização nos experimentos de aeronaves parasitas Vino, de Vladimir Vakhmistrov, um assunto que já abordei em considerável detalhe. Consequentemente, não vou reiterar essa informação. No final de 1937, o I-5 tinha sido retirado das unidades de linha de frente e relegado a funções de treinamento. No entanto, as substanciais perdas de aeronaves sofridas durante o ataque alemão inicial à União Soviética, juntamente com as subsequentes interrupções na produção, forçaram a reutilização deste caça antiquado para ataques terrestres e missões de bombardeio noturno. Muitos I-5S sobreviventes receberam um par adicional de metralhadoras durante o conflito, servindo como alternativa ao transporte de bombas, apesar do efeito adverso na sua velocidade. O período entre o final de 1941 e o início de 1942 provavelmente marcou a hora mais desesperadora da URSS, caracterizada por uma escassez aguda de aeronaves. Consequentemente, quase qualquer aeronave capaz de voar foi posta em serviço, com registros mostrando o 605º e o 606º IAP a utilizar o I-5 para operações de bombardeio noturno durante a Batalha de Moscovo. Estacionadas perto da cidade, estas unidades continuaram o seu serviço até fevereiro de 1942, quando foram substituídas por aeronaves mais modernas. Um pouco antes, em setembro de 1941, o 2º Regimento de Aviação de Caça, CHAP, foi constituído por pessoal da Reserva da Força Aérea da Frente da Crimeia e equipado com 32 I-5S para ataque terrestre. Estas aeronaves estavam localizadas em escolas de voo e foram subsequentemente restauradas para condições de aeronavegabilidade pelo regimento para implantação na Crimeia. Estas unidades perseveraram até janeiro de 1942, quando o regimento foi retirado para conversão para o Ilyushin IL-2. O braço aéreo da Frota do Mar Negro empregou de forma semelhante caças I-5 reformados, que em novembro de 1941 constituíam metade do seu inventário completo de caças. Alguns relatos dessa unidade são bastante angustiantes, detalhando inúmeras missões suicidas. Previsivelmente, no entanto, o I-5 foi eventualmente desativado. O I-5 foi retirado tão rapidamente quanto a União Soviética conseguia fabricar novas aeronaves. Não é uma aeronave particularmente bem lembrada, nem foi especialmente popular durante a sua vida útil. No entanto, o seu sucesso comparativo restabeleceu Polikarpov como um designer líder. Após a sua libertação da prisão, ele começou a trabalhar num exemplo significativamente mais renomado e respeitado da sua destreza de design. Espero que tenha achado o vídeo agradável. Muito obrigado por assistir.